Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Vou ler mais uma vez. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Você crê nisso? Então eu vou ler mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Você vê que Ele vai falar conosco? Doutor, então, suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando, Senhor, nosso Deus e Pai, Deus meu Deus, santo, amado e todo-poderoso, nós unimos, ó Pai, por tua causa, para te adorar, para te glorificar, para bendizer e agradecer ao teu santo nome, e a tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, na derrama da tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém deve te ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos devemos ouvir a tua voz, a tua palavra, são encontrados do pregador, a boca do mensageiro. E eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia, e aconselho sempre a trazer papel, caneta, a tomar nota de tudo. Se porventura não trouxe o papel, a caneta, mas trouxe o celular, o tablet, coloque no modo avião. Abra aí no bloco de notas e aí você toma nota do que vai ouvir e aprender. Deus quer que a palavra dele esteja não somente no papel ou no meio digital, mas no lugar adequado para o qual o Senhor enviou, que é, no nosso coração. Como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muito bem. Desde o início, então, Deus quer o ser humano abençoado, e naquilo que depender dele, de Deus, ele abençoou. Está escrito lá desde o início, livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus criou macho e fêmea. Gênesis 1, 28 diz: e Deus os abençoou, e disse: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre tudo. Deus abençoou. Você imagina morar no melhor lugar do planeta? Você imagina ter todo tipo de comida à sua disposição, todas as áreas? Aliás, se você ler o texto, você vai compreender que Deus ordenou que eles poderiam comer, que eles poderiam desfrutar, né? Deus só disse uma única exceção: dessa aqui, no conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, mas das outras todas. Eu acredito que você já foi no mercado, no sacolão, numa feira, né? Quanta variedade de frutas, cores, sabores, texturas, tudo isso Deus fez para experimentarmos. Qual é a sua fruta preferida? Ô, pastor, não gosto de fruta não. Você precisa começar a mudar, cuida da sua saúde, viu? Ô, pastor, eu gosto de maçã, eu gosto de laranja, eu gosto de manga, eu gosto de melancia, eu gosto de jaca, eu gosto de fruta do conde, enfim. A fruta tem que fazer parte da nossa alimentação, mas você sabe que Deus abençoou não só no sentido da alimentação. A bênção era completa em nível espiritual, emocional e material. A nível espiritual, todo dia Deus estava lá, na viração do dia, para falar com ele, para interagir com o ser humano. Em nível emocional, era só alegria, não tinha tristeza, não tinha choro, não tinha lamento, não tinha sofrimento, não tinha angústia. Em nível material, isso é provisão de tudo. Antes de ter comida, antes de ter fome, já tinha comida. Antes de ter água, já tinha sede. Então, o projeto inicial de Deus é abençoar, e Deus abençoou. Mas você conhece a história, né? Você sabe que o Adão, a Eva foram lá, deram ouvidos à voz do maligno, comeram da fruta que não deveriam comer, ou seja, desobedeceram aquilo que Deus disse, e as consequências vieram. Está escrito que a maldição não vem sem causa, é necessário uma causa. E qual foi a causa? A desobediência. A maldição entrou
quando Deus fala com Adão, ele deixa claro: maldita é a terra por tua causa. Agora, o trabalho é árduo, agora é suor no rosto, agora não está mais no jardim. E aí, quando você lê o relato do capítulo 4 em diante de Gênesis, você vai ver o mal entrando na família. O primeiro filho de Adão e Eva matou o próprio irmão. E o negócio vai avançando de uma maneira tal que, quando se multiplicam os habitantes da terra, se multiplica também o mal, o pecado, a maldição. De uma tal maneira que chega um ponto que Deus resolve colocar um ponto final. E Deus traz salvação somente a uma família. Você lembra de quem? Noé, a esposa, os filhos e as noras. O dilúvio acontece, não é? Noé e sua família é poupado na arca, ele creu, ele obedeceu. Quando baixam as águas, eles saem da arca. Gênesis 9, está escrito, versículo 1: e Deus abençoou Noé e seus filhos, e diz: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Cresceram, frutificaram, multiplicaram. Quando o negócio multiplicou de novo, dali a pouco está todo mundo na idolatria. Dali a pouco está todo mundo querendo construir uma torre que chegasse até o céu. Dali a pouco Deus tem que intervir. Dali a pouco as nações que foram criadas estão na idolatria. Aí Deus chama do meio de uma dessas nações, Deus chama um, e aparece a ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar-te, ele engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga comigo: um manancial de bênção. Diga comigo: uma fonte de bênção. Deus prometeu para Abraão: abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Deus abençoou Abraão, Deus foi com ele, Deus esteve com ele, né? E isso não se limita a ele, porque está escrito que Abraão é o pai da fé. Gálatas 3:9: aqueles que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aliás, Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre através de quem? Diga comigo: de Jesus Cristo. É através de Jesus que essa palavra se cumpre. Aliás, no Novo Testamento, a palavra traz a revelação de que o desejo de Deus é abençoar não só o Éden, mas desde a fundação do mundo. Está escrito em Efésios 1, anote aí, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga para quem está do lado: Deus já abençoou. Diga para ele, diga para ela: toma posse em nome de Jesus. Toma posse. Deus abençoou e Deus quer que a bênção dele seja completa em nossa vida. Agora compreenda, em âmbito espiritual, em âmbito emocional e em âmbito também material. É necessário entendermos isso, né? Porque isso reflete em prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Como Paulo diz aos Filipenses, né? Que Deus o ensinou, o instruiu, ele está contente com o que tem, ele está instruído para todas as coisas. Ele vai dizer: posso tudo naquele que me fortalece. Mas compreenda que essa prosperidade, ela é nessa sequência: primeiro o espiritual, depois o emocional, depois o material, não é? Depois você lê a terceira carta de João, uma pequena carta, poucos versículos, que João escreve a um presbítero chamado Gaio. Gaio estava doente, estava enfermo, mas era um homem de fé. E João escreve para ele, vai dizer na terceira carta, no versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, não é? Assim como bem vai a tua alma. Na tradução King James diz assim, terceira de João, versículo 2: amado, ora na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade é ausência de necessidade. Quando a pessoa é próspera espiritualmente, ela sabe que não está só. Ela sabe que o pastor dos pastores está com ela em todo o tempo. Ela tem convicção plena: eu posso estar na luta, na prova, mas não estou sozinho, porque o Senhor está comigo. Quem tem prosperidade na alma pode até estar enfermo, mas acredita: eu posso estar enfermo hoje, mas o Senhor vai me curar, essa doença vai passar, a enfermidade não vai roubar a minha alegria, não vai roubar a minha paz, porque o Todo-Poderoso está comigo. Quem está entendendo, diga agora a Deus. Aliás, está escrito que Deus ama a prosperidade dos seus servos.
Prosperidade é ausência de necessidade. Irmão, prosperidade vai muito além de dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem Deus, é atribulado. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é depressivo, ou não? Ou não se envereda pelas drogas? Ou você não quer ser um caso assim? Né? A pessoa tem dinheiro a rodo, mas vai roubar dos outros. Filho que às vezes estudou nas melhores escolas, caríssimas, motorista à disposição, melhores roupas, comidas, se envolve com droga, ainda vai roubar, sem necessidade, que tem dinheiro, não é? Não tem Deus, não tem a bênção espiritual, não tem a bênção na alma, está entendendo a coisa? É do alto, é de Deus, é do Senhor que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Naquilo que depender de Deus, a bênção dele enriquece e não acrescenta dores. Porque a bênção, preste atenção, não é uma coisa que pegamos, é um lugar que entramos. Declare bem alto: Deus é a própria bênção. Ele é a fonte da bênção, Ele é a fonte da prosperidade, Ele é tudo. Deus é o lugar que entramos. Ele é o lugar, não é? Lá em Deuteronômio 30, ele diz a Moisés, para dizer ao povo: coloco hoje diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que viva você, tua família, tua descendência, amando ao Senhor, porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Deus tem para nós uma vida abençoada, vitoriosa, que vai muito além das coisas materiais dessa terra. Precisamos das coisas dessa terra? Precisamos. Todo mundo precisa comer. Tem um ditado que diz: saco vazio não para. Precisa comer, não é? Precisa vestir, um teto sobre a cabeça. Tudo isso são necessidades básicas, mas o nosso coração não pode estar nisso, porque a sequência que Deus traz é primeiro espiritual, depois o emocional, depois o financeiro. No entanto, o inimigo da nossa alma, que é Satanás, trabalha justamente naquilo que está mais diante, dos olhos. Quando ele foi tentar Jesus, numa das tentações, ele mostra os reinos, ele mostra o dinheiro, ele mostra o poder, a influência, a glória. Ele diz: tudo te darei se prostrado me adorares. E tem gente aí que por dinheiro, por poder, vende a alma para o diabo, se prostra diante de Satanás. Se você verificar bem, políticos famosos, empresários, artistas. Recentemente tivemos aí no Rio de Janeiro o show de uma dessas aí que é satanista. Satanista. Uma orgia sexual transmitida na televisão. E não se limita a uma orgia, vai além. Um culto satânico transmitido em rede nacional. Culto satânico de gente que serve ao diabo por dinheiro, por fama. Está aí escancarado. Só não vê quem não quer. O próprio Senhor avisa, não é? Ele deixa claro, quando fala a parábola do semeador, que as coisas dessa terra, as aflições da vida, ele fala também da sedução das riquezas, não é? No sentido de dinheiro, sufocam a palavra e ela não produz resultado. Compreenda você que Deus não tem problema nenhum com dinheiro, e a Bíblia não diz que dinheiro é problema nenhum. A palavra deixa claro que o problema é o amor ao. E aí encontramos gente que quando o coração está no dinheiro, não é? Inverte a coisa, a vida não vai bem não. Eu quero ver um exemplo disso com você. Abra comigo em Lucas 19. Vamos ver um exemplo disso, de alguém que colocou o coração nas coisas materiais, nas coisas dessa terra. Lucas 19, o texto começa dizendo no versículo 1 que Jesus estava em Jericó, e o versículo 2 diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Enquanto você encontra isso, só para você compreender, o texto deixa claro o nome do homem, Zaqueu. E o nome na cultura judaica é extremamente importante. Na nossa cultura não é muito não, tem gente que não se preocupa com o nome, coloca nome de filho de qualquer maneira, né? Vivemos em dias que tem gente que coloca o nome do filho de carinho. É sério, tem pai que colocou o nome do filho de carinho, da filha de fotocópia. O negócio é tão sério que foi aprovada uma lei recentemente, se você não sabe, foi aprovada uma lei que se a pessoa tem um nome assim bem diferente e ela quiser, após os 18 anos, a própria pessoa, não precisa de advogado, de ação na justiça, vai lá no cartório que foi registrado o nascimento e muda o nome.
muda, retifica o nome, muda outro, ele muda os documentos todos. Um tio meu, quando veio para São Paulo, há uns 40 anos atrás, semi-analfabeto, leu no jornal o Washington, achou lindo o nome, sabia nem pronunciar, mas achou bonito, recortou o jornal, colocou na carteira e botou na cabeça: quando eu tiver um filho, o nome vai ser esse aqui. Sabia nem pronunciar. O tempo passou, casou-se, teve o filho. Quando foi para registrar o menino, ele leva o papelzinho no cartório. O escrevente pergunta: como é que vai ser o nome? Ele falou: esse aqui, Washington. Isso. De quê? Bota meu sobrenome aqui. Esse pode copiar meu sobrenome. Washington. Não sabia nem falar. O meu primo, fazer 40 anos, até hoje, sabe como é que meu tio chama ele? Tito. Porque ele não sabe falar Washington. E assim um bocado nome que você vê aí ou não? Para o judeu isso não acontece, sabe por quê? Porque Deus mudou o nome do patriarca da nação, de Abrão para Abraão, da matriarca de Sarai para Sara. Deus deu o nome da nação quando mudou o nome de um homem, de Jacó para Israel. Israel. Quando Israel, a esposa dele, a Raquel, vai dar à luz ao segundo filho, o primeiro era o José, ela dá o nome e ela morre em seguida, após o parto. Quando Israel chega, Jacó chega, pergunta para a parteira, a Raquel já estava morta, qual o nome que ela deu? E a parteira diz Benoni, e ele diz: de jeito nenhum. Por que não Benoni? Porque Benoni quer dizer filho da minha dor. A Raquel morreu após o parto, deu o nome e depois morreu. O Jacó diz: de jeito nenhum, pode ter sido filho da dor dela. Para mim não, para mim ele vai ser fruto de alegria, para mim ele vai ser uma bênção. O nome dele será Benjamim, filho da minha destra, filho abençoado. Então, na cultura judaica, o nome tem muita relevância. E o próprio Senhor Jesus muda o nome de Levi para curso de teologia para todo mundo. Só um acertou de Levi para Mateus. O nome de Mateus era Levi. O próprio Senhor Jesus mudou. Zaqueu, se você quiser anotar, significa o justo. Olha só, não bonito não, justo. O pai e a mãe de Zaqueu têm em mente: nosso filho vai ser um homem justo, vai fazer justiça, vai ser um homem de Deus, um homem de bem, um homem de caráter. No entanto, o texto deixa claro que esse homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. Vamos entender aqui, não é? Qual era a função do publicano? Em primeiro lugar, a palavra publicano é a junção de duas palavras em latim: publis e canis, cachorro público. E o cachorro está para eles como a barata está para nós. Aqui o cachorro é amado. Quem tem cachorro em casa aí? Levante a mão, pastor. Eu tenho. 1, 2. Tem gente que deixa o cachorro subir no sofá, na cama, leva para tosar. Você sabia que tem fralda para cachorro? Você sabia que tem táxi dog? É tanta coisa para cachorro, não tem gente deixando herança para cachorro. Vivemos em tempos estranhos, nada contra cachorro, mas tem gente que bota o filho na creche, o pai no asilo e vai para a praça passear com o cachorro. Que coisa, não? Mas voltando, o cachorro é um animal amado. No entanto, a barata, para nós, é algo repugnante. Você tem barata de estimação? Quem corre quando vê a barata? Pastor, Deus me livre, fala. Eu morro. A barata está para nós como o cachorro está para eles. Ou seja, é repugnante. O que era o ofício? Qual era o ofício do publicano? Roma dominava Judá, e Judá era obrigado a pagar impostos. Então o publicano era aquele que recolhia os impostos. E aí Roma dizia: eu quero tanto, cada homem tem que pagar tanto. Se você quiser cobrar a mais, pode cobrar, e a diferença é sua. E o publicano já ia com os guardas cobrar. Todos eram obrigados a pagar impostos. Então, um exemplo: se tinha que pagar 10 por mês, se o publicano quisesse, ele poderia cobrar 15 e ficar com 5, poderia cobrar 20 e ficar com 10, e assim ia cada dia ficando mais rico às custas dos outros, explorando a vida dos outros, o trabalho dos outros. O Zaqueu não era só publicano, o texto diz que ele era chefe. Era ele que comandava. Agora eu vou lhe dar um exemplo, aí você vê se
né, é só uma hipótese, ou se acontece nos nossos dias. Imagine a cidade de Jericó. A maioria das cidades até hoje tem bairros um pouco melhores no sentido financeiro e outros mais simples, né? Imagine aqui Carapicuíba, pense aí no melhor bairro de Carapicuíba, passou bairro tal, lá só tem casona, tá bom? Então provavelmente o nível de renda do pessoal é mais alto. Mas pense no mais pobre, passou a comunidade tal, leva barraco de madeira. Pois é, um publicano só não dava conta de recolher impostos da cidade inteira. Então, por uma questão de organização, imagine um publicano para cada bairro. Qual bairro arrecadava mais? O que o pessoal tinha mais? Você acha que ia cobrar do pobre o mesmo que cobrava do rico? Se poderia cobrar o que quisesse? Agora você imagina um dos publicanos chegando e dizendo aquilo: essa semana deixa eu recolher os impostos para tal, te dou tanto. Será que isso acontecia? Será que isso acontece nos nossos dias? Propina? Será que isso acontece aí nos negócios, nos contratos do governo? Vou dar um exemplo contemporâneo. O Rio Grande do Sul colheu a safra, é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, colheu 85% da safra. A associação, a federação lá de arroz deixou claro: não vai faltar arroz para ninguém. Pode ficar tranquilo, temos arroz suficiente, não estragou, não se perdeu. Do nada aparece um leilão de arroz promovido pelo governo federal, vindo da China. E aí você pode perguntar: pastor, e daí? Já foi dito que não ia ter falta de arroz, mas vamos trazer arroz da China. Nesse leilão de toneladas, estamos falando de 500 milhões e milhões de toneladas. Algumas empresas se habilitam para fazer uma transação milionária. Quais empresas se habilitam? Um mercadinho de queijo Minas, de Macapá, no Amapá. Uma empresinha desse tamanho, que no Nordeste diria praticamente uma bodega, desse tamanho, para fazer uma transação de 500 milhões de reais. No interior de São Paulo, uma empresa que fala, sabe aquela polpa de fruta? Uma empresa desse tamanho, para fazer uma transação milionária. Aí hoje, como tem rede social, todo mundo caiu para cima, não é? E aí descobriram o esquema e aí resolveram deixar de lado o leilão do arroz por enquanto. E aí detalhe: o governo vem e diz: iríamos vender a R$4 o quilo. Não sabe a qualidade, a procedência, como vai chegar, mas iria vender a R$4 com o selo do governo. Te parece alguma coisa, não é? Pensa você com você mesmo. Imagina como era o coração do Zaqueu. Você já viu o desenho do Tio Patinhas? Cada dia quer o rico dinheiro. Esse é o coração do Zaqueu. Ele era rico, o coração dele estava no dinheiro. Era um esquemão, né? Mas, voltando aqui para a palavra, financeiramente então, Zaqueu não tem problema, porque ele é um homem rico, embora ilicitamente, não é? Explorando a boa fé do povo. A Bíblia não diz que ele tinha problema de saúde. Aliás, ele sobe até uma árvore, não é? Então, a Bíblia não apresenta ele com problema de saúde. Nada é dito a respeito da família dele, se ele tem mulher, se ele tem filhos, não é? Só que diz aqui o versículo 3, leia comigo, só a primeira parte do versículo 3, está escrito assim: e procurava ver quem era. Ele procurava ver quem é Jesus. Para quê? Como assim, pastor? Que pergunta é essa? Vou lhe dar alguns exemplos então, por analogia para você entender. Nos evangelhos é dito, por exemplo, a respeito do Jairo. O Jairo vai até Jesus, por quê? Você lembra? Porque a filha estava doente, à beira da morte. E quando Jesus está indo, a filha morre, mas Jesus vai. E é uma preocupação justa. Que pai não quer ver o filho bem de saúde, sim ou não? Mas Jairo foi até Jesus com a motivação de levá-lo à sua casa para que impusesse a mão sobre a sua filha fosse curada. E Jesus a ressuscita e a cura. Encontramos ainda no Evangelho uma mulher que há 12 anos padece de um fluxo de sangue e ela vai até Jesus em busca do quê? Diga comigo: cura.
Ela queria ser curada, ela tocou em Jesus, ela foi curada. Encontramos ainda uma mulher cananeia que vai em busca de Jesus, uma mulher de grande fé, teve que perseverar e muito para ouvir Jesus dizer: seja feito conforme a tua vontade, a tua fé, aliás, porque lá na casa daquela mulher ela deixou uma filha endemoniada e Jesus a libertou, sim ou não? Sim. Encontramos um leproso que vai até Jesus, dobra os joelhos diante dele e o adora, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, me limpar. Jesus estende a mão e diz: eu quero, seja limpo. E na hora ele foi curado. Por que eu estou te dando esses exemplos? Porque um vai em busca de Jesus para a filha ser curada, outra para a filha ser liberta, outro em busca de cura. É errado isso, pastor? Não, de jeito nenhum. Não é? Diga para quem está do teu lado: a bênção vem do Senhor mesmo, a bênção vem de Deus, não é? E a bênção é completa. Agora compreenda: o que move Zaqueu? Falta de dinheiro não é. Doente, aparentemente nem ele, nem ninguém na família dele está. Compreenda, meu irmão, que embora ele tenha muito dinheiro, ele não tinha a bênção de Deus, ele não tinha paz para dormir. Porque compreenda, o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra a comida, mas não compra o apetite. O dinheiro compra a casa, mas não compra o lar. O dinheiro pode comprar coisas materiais, mas dinheiro nenhum no mundo compra a presença do Todo-Poderoso. Dinheiro nenhum no mundo compra a paz que vem do Senhor e excede a todo entendimento. Dinheiro nenhum no mundo compra a alegria do Senhor, que é a nossa força. Oh, meu irmão, a presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Ele quer ver Jesus. Ele foi lá, o que o texto diz no versículo 3? Procurava ver quem era, quem só quer ver. Jesus não foi pedir nada, ele foi ver, ele queria ver, e não podia. Por quê? Tinha uma multidão em volta, e ele era altão que não Saul, ele era um tampinho, baixinho, você sabe, todo baixinho, diz que a alegria do baixinho é outro mais baixinho. É isso mesmo? É, irmã Maria? Deu risada. Né? Pastor Carlos já tem logo, passar a alegria do baixinho. Pastor Carlos, a alegria do baixinho é outro mais baixinho. O Zaqueu, era baixinho, queria ver, mas não podia. Ele corre lá na frente, Jesus estava indo no caminho, ele corre lá na frente e ele sobe numa árvore, porque ele só quer o quê? Só ver. Ele só quer ver Jesus, ele quer saber quem é, ele quer conhecer. Ele não está lá para pedir bênção nenhuma, ele não, bênção no sentido material, ele não está lá para pedir cura, ele não está lá para pedir nenhum milagre, mas tem algo que só Jesus tem para dar, só Jesus, mais ninguém. E é isso que move o coração de Zaqueu, e Jesus conhece o coração dele. Quando Jesus chega lá, embaixo daquela figueira brava que ele subiu, ele tem boa saúde, né? Quando você era criança, você subiu uma árvore alguma vez? Nunca subiu, irmão? Nunca morou perto de árvore? Teve infância não? Misericórdia, eu subia direto. Né? Lá no Piauí tinha uns embuzeiros, eu levava uma faquinha, um pouquinho de sal, e aí pegava os embus, descascava e botava sal e comia. Alguém já fez isso aqui? Quem é do Nordeste? Pelo menos um ou dois aí, né? Manga, já subiu em pé de manga para comer manga, uma coisa vai ser novo, né, irmão? Imagina depois, você casa, né? O tanquinho vira máquina de lavar, o tempo do Espírito Santo se alarga, é mais difícil, né? Ele subiu, o texto diz que ele é jovem moço, é um homem. Então, é no mínimo meia idade, no mínimo de 30 para cima. Deu para entender? Porque nesse tempo aqui, maior idade era com 30 anos. Jesus foi para ser batizado com 30, era a maior idade. Deu para entender? Ele tem de 30 para cima. Mas voltando aqui, ele sobe lá. Mal sabia ele que quando Jesus passasse ali naquele lugar, Jesus iria olhar para ele, iria chamá-lo pelo nome. Versículo 4: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Note que repete novo, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh, querido, imagina o Zaqueu querendo conhecer Jesus, e Jesus já conhecia ele. Imagine Zaqueu querendo dizer: Jesus, olha para mim, e Jesus, sem nem mesmo ele chamar, olhou e disse: desce, porque eu vou para a tua casa. Presta atenção, o Jairo convidou Jesus para ir na casa dele, outros convidaram,
Esse aqui, Jesus te convidou. Eu vou na tua casa, eu vou posar lá, eu vou posar, vamos fazer uma refeição junto, eu quero entrar na tua casa. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Diga assim: Jesus quer entrar na tua casa, viu? Jesus quer entrar na tua casa, Ele quer operar, Ele quer levar a bênção completa. A bênção não se limita a dinheiro, dinheiro é só um tiquinho, dinheiro é muito pouco. Ele quer levar a bênção completa e Ele é a verdadeira bênção, a fonte da bênção, a fonte da alegria, da paz. Na presença dEle a abundância de delícias, na presença dEle o coração é transformado, a mentira sai, o egoísmo sai, a verdade é estabelecida. Zaqueu desce depressa, corre para casa. O texto não diz, mas não é difícil de imaginar. Se ele é um homem rico, ele tem uma casa grande, sim ou não? Não é difícil imaginar. Se ele é um homem rico, ele tem gente de serviço para ele. Então não é difícil imaginar que ele chegou lá e falou: secretária, faxina geral, quero essa casa um brinco. Não é difícil imaginar que ele chegou para a cozinheira e disse: prepara a melhor comida. A visita hoje, o convidado hoje é ilustríssimo. Eu quero a melhor comida. Seja um cordeiro assado. Você já comeu cordeiro? É bom, hein? Pastor, já comi cabrito. Eu também comi cabrito. Pensa aí na melhor comida que você puder imaginar. É o que ele mandou fazer. Ele tem dinheiro para isso. Mandou fazer a melhor comida. Jesus vai. Entra lá. Se você ler o texto, você vai perceber que tem gente criticando Jesus, mas ele está entrando na casa do pecado. Tem gente para reclamar, tem de monte, tem de monte. Jesus vai. Jesus se convidou para ir. Foi não Zaqueu que convidou, Jesus se convidou, vai lá. E o texto não diz, porque dos 4 evangelhos, só Lucas que registra isso aqui. O Mateus não registra, o Marcos também não, e o João também não, só Lucas. Muito provavelmente, óbvio que Jesus falou alguma coisa. Certamente, mas não foi registrado o que Jesus falou. O que está registrado é que Jesus entrou, e quando Jesus está lá, só a presença de Jesus move o coração de Zaqueu, muda as coisas lá dentro. Só a presença de Jesus lá, o Deus vivo, o Salvador, o Senhor, o dono da bênção, a bênção viva, o Todo-Poderoso. Oh, querido, nós temos que amar mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Não é pecado buscar bênçãos, porque Deus tem bênçãos, mas o pecado é buscar sua bênção e deixar o abençoador. É a bênção que tem que estar em segundo lugar, o abençoador é em primeiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando o Salvador entra lá, quando o Deus vivo entra lá, o coração de Zaqueu muda. E ele mesmo diz, versículo 8, lê comigo: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. A Bíblia não mensura quanto em dinheiro é esses bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ô meu irmão, quando Jesus entra, a mudança acontece. Porque quando Jesus entra, no caráter de Jesus, tem algumas coisas, dentre essas coisas a salvação, dentre essas coisas, atributos do caráter dele, como por exemplo, a generosidade. Deus não é egoísta, Deus não é avarento. Quando Jesus entra, não tem mais espaço para a avareza no coração do Zaqueu, não tem mais espaço para o egoísmo no coração do Zaqueu, e ele diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Quando o Senhor entra, a mentira sai e a verdade é estabelecida. Quando Jesus entra, a prática da palavra entra junto. Zaqueu tirou da cabeça dele restituir quadruplicado? Coisa nenhuma, está lá na lei de Moisés. Quando alguém causava dano a outro, deveria restituir, e restituir quadruplicado. Deu prejuízo de uma ovelha, tem que restituir 4. Deu prejuízo de um boi, tem que restituir 4. Deu prejuízo de uma moeda, tem que restituir 4. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo entrou, aliás, quando Jesus entrou, o coração dele mudou, o coração dele foi transformado. Oh, meu irmão, e o abençoador é aquele que entra no nosso coração e transforma, para compreendermos que a presença dele vale mais do que o ouro, do que a prata, do que qualquer coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Evangelho não diz, mas você consegue imaginar a cena
do Zaqueu, vamos trazer para os dias de hoje, porque no tempo dele, se ele deu metade dos bens aos pobres, é muito provável que ele pegou uma carroça, ou 2, ou 3, ou 10, encheu de roupa, de comida. É improvável? Não, né? Mas vamos trazer para os dias de hoje. Mas indo o Zaqueu com uma frota de caminhão. Você sabe que um caminhão, dependendo do tamanho, leva 10 toneladas de alimento. Você imagina aí um caminhão baú fechado de roupa, tudo novo, chegando aí numa comunidade, num lugar de pobres, dizendo: tudo isso é para vocês. Você consegue imaginar o Zaqueu batendo na porta de alguém e a pessoa atendendo, a princípio já assustada: eu já paguei meu imposto esse mês. Calma, não vim cobrar. Não, veio fazer o quê? Vim lhe restituir. Roma tinha mandado cobrar 10 de você, eu cobrei 20. Estou te devolvendo teus 10, que tem mais 30, é quadruplicado. Você consegue imaginar a cara das pessoas? Você consegue imaginar as pessoas dizendo: quem te viu, quem te via, hein, Zaqueu? E você consegue imaginar dizendo: foi Jesus que entrou no meu coração? Você consegue imaginar o Zaqueu dando testemunho: foi a bênção de Deus que entrou e transformou aqui dentro, foi o Todo-Poderoso? Oh, meu irmão, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas preste atenção no contraste. Zaqueu, uma vida inteira, o coração voltado para o dinheiro. Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai amar um e odiar o outro, vai dedicar um e desprezar o outro. Guarda o exemplo do Zaqueu. Se você ler o capítulo anterior de Lucas, depois você lê Lucas 18, e aí o que eu vou citar agora está registrado no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, que é o episódio do jovem rico. O jovem rico vai a Jesus e ele diz: bom mestre. E Jesus: por que você me chama bom? Não é? Bom é Deus. E ele vai fazer uma pergunta que muita gente aí quer a resposta. Eu acredito que você saiba a resposta, e se não sabe, precisa sabê-la hoje, ter convicção dela. O jovem pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a misericórdia? Não sei se estão dormindo, estão acordados. Quem está vivo, diga glória a Deus. Opa, eu estou cansado, trabalhei muito, então vou dar uns gritos para ver se você acorda, que o negócio está feio aí. Diga comigo: o que farei para herdar a vida eterna? Bela pergunta, não? Importantíssima. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: guarda os mandamentos. E Jesus cita alguns deles. Dentre estes, Jesus diz: não mate, não roube, não adultere. O homem dá a resposta imediatamente: faço tudo isso desde a minha infância, desde a minha início. Só que você sabe que dos 10 mandamentos, você lembra qual era o primeiro? Vê se sua memória está boa. Qual era o primeiro dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus pula esse, já vai lá para frente, já vai lá para os últimos, e o homem diz: faço tudo. Querido, querida, olha aqui para mim. Eu posso enganar você, eu posso enganar você falando bem, eu posso enganar você com uma bela roupa, você pode enganar seu marido, sua mulher, você pode enganar seu patrão, mas a Deus ninguém engana. O homem bem vestido, o jovem era como? Rico, bem vestido, aparentemente religioso, devoto, pratica a palavra. Só que Jesus é aquele que conhece o coração, ele sabe quem está no comando ali. E aí para ele Jesus diz, não é? Se você ler, é lindo o texto de Marcos, o capítulo 10, que diz: Jesus o amou e disse para ele: pega tudo que você tem, todos os seus bens, venda tudo, pega todo o dinheiro, dê aos pobres e vem aí, fica. Você vai ter um tesouro, ó, lá no céu. Qual é a reação dele? Na hora ele disse: é isso mesmo, vou fazer. Ele disse: sim senhor, é isso aí, agora tem que sair. Foi isso que ele fez? Ele já saiu anunciando quem quer comprar a mansão de Alphaville, quem quer comprar o caminhão, quem quer comprar a empresa da Paulista. Ele saiu anunciando isso? E foi embora triste. Por quê? Porque o coração dele estava nos bens dele. O coração dele estava na riqueza dele, o coração dele não estava em Deus. Aparentemente religioso, aparentemente devoto,
aparentemente sincero na fé, mas foi embora triste, porque ele era muito rico. Em seguida Jesus deixa claro que a dificuldade seria para aqueles que confiam nas riquezas. O problema não é dinheiro, queridos. O problema não é dinheiro. Abraão tinha muito dinheiro, não tinha problema com dinheiro. O Isaac tinha muito dinheiro. Aliás, Deus o abençoou. Você imagina um ano camarada colher 100 vezes mais? O coração do Isaac não estava em dinheiro. Do Jacó também não. O Jó, lembra do Jó? Você imagina o cara mais rico do Oriente? É o que a Bíblia diz. Pega aquele sheik lá, eu esqueci o nome daquele sheik lá da Arábia Saudita. O camarada, a capinha do celular do cara é de ouro, 18 quilates. Ele tem alguns carros que a pintura é de ouro. Você imagina um negócio desse? Será que o cara tem dinheiro? O mais rico do Oriente. Acontece uma tragédia, voltando para o Jó, né? O Jó, no seu tempo, era mais rico do Oriente. Perde tudo. Não é? Qual foi a reação dele? Ele disse o que? Você lembra? Deus deu, Deus tomou, bendito seja. Será que tudo iria isso? Qual seria a tua reação? Pensa você com você mesmo. O Davi, riquíssimo, camarada que oferta só em ouro 105 toneladas, só em prata 235. Salomão, fizeram recentemente um levantamento do patrimônio de Salomão e dinheiro de hoje. Salomão teria na casa de 3 trilhões de dólares. Sabe o que é 3 trilhões de dólares? É a quinta maior riqueza de um país no mundo. Em 2021, o PIB dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, foi 21 trilhões. O segundo foi a China, 17 trilhões. O terceiro foi o Japão, 5 trilhões. O quarto foi a Alemanha, 4 trilhões. A riqueza de Salomão seria equivalente hoje ao terceiro país mais, ao quinto país mais rico do mundo. O problema de Salomão era dinheiro? Diga para quem está do lado, era a mulherada, viu? Salomão não tinha problema com dinheiro, ele tinha problema com a mulherada. O Zaqueu não tem problema com dinheiro, não, porque o coração dele foi tratado. O jovem rico tem problema. Diga para quem está do seu lado, Deus tem prosperidade para você. Diga, Deus tem a bênção completa para você, e Ele quer te encher da presença dEle. Ele quer derramar óleo fresco sobre a tua cabeça, para o Espírito Santo te encher e te revestir e te dar sabedoria, para Satanás não ter mais voz contigo. O Senhor, Ele quer te preencher, para você não ter a alma enferma, para você não ter a alma doente, mas Ele tem alegria para você, Ele tem paz para você, aleluia. Ele transforma a tempestade em bonança, e Ele tem poder para suprir todas as suas necessidades materiais. A bênção dele enriquece, não acrescenta dores, porque Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No entanto, o Senhor deixou claro: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E querida, nós como igreja não podemos cair no erro que a igreja de Laodiceia caiu. Nós estamos vivendo esse tempo profético. Qual tempo, pastor? O tempo do fim. A igreja de Laodiceia, Jesus usa o contexto da cidade, a localização, não é, o que acontecia lá, para trazer uma verdade espiritual. A cidade de Laodiceia ficava entre duas outras cidades, né, Colossos e Herápolis, e de um lado vinha água quente, do outro vinha água fria, e essas águas se juntavam na cidade de Laodiceia. E uma água quente com água fria fica como? Vai entendendo aí, fica mole. Lá em Laodiceia tinha extração de ouro. Lá em Laodiceia tinha fábrica de tecidos finos, roupas caras. Lá em Laodiceia havia também fabricação de colírio. Então, financeiramente falando, o povo de Laodiceia não tinha problemas financeiros. Financeiramente falando, todos eram abastados. Compreenda que o problema não está no dinheiro, está onde está o nosso coração. Lemos Jesus falando à igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia, não é? Olha o que Jesus fala para eles. Fala comigo no livro de Apocalipse. Eu quero ler com você. Só quem está vivo ainda diga amém. Quem já dormiu, diga amém. Glória a Deus, você está acordado. Apocalipse 3.
Versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da tua boca. Como dizes, olha o que o povo dizia no próprio coração: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pesado, não? E aí você às vezes pode olhar para o texto e dizer: pastor, eu nem tenho esse dinheiro todo. Mas às vezes um celular já é o suficiente para te roubar da presença de Deus. Aí você pode dizer: pastor, mas eu tenho falta de muitas coisas. E às vezes o teu coração está nessas coisas. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Financeiramente, eles eram ricos. Espiritualmente, Jesus diz: são pobres. Porque compreenda, queridos, nós temos que dar valor ao que Deus dá valor. As coisas dessa vida precisamos de comer, de beber, de vestir, mas as coisas dessa vida são momentâneas e passageiras. Deus tem para nós coisas não somente para essa vida, Deus tem para nós coisas para a eternidade inteira. E aí Jesus diz, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Olha que coisa tremenda. Diga para quem está do lado: Deus quer que você seja rico, viu? Pastor, financeiramente não, do ouro que vem dele, seja enriquecido de toda a bênção dele, para você ser um manancial de bênção, para que te enriqueças. Vestes brancas, para que te vistas. Meu irmão, esse ouro aqui ninguém no mundo produz, é só Jesus que tem para dar. Essa roupa aqui, essa veste branca aqui, você pode na melhor fábrica de tecido. Você viu egípcio? Homem nenhum na terra tem condição de dar essa veste aqui, vestes brancas para que te vista, porque é veste de salvação. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que... Esse colírio aqui não é os que anunciam aí na televisão, não é o que a farmácia vende. Esse colírio aqui é dado pelo Espírito Santo. É só Ele que tem o poder de abrir os olhos de entendimento. Meu irmão, Ele tem esse ouro precioso para você, Ele tem essas vestes brancas para você, Ele tem esse colírio para abrir os seus olhos, porque Ele te ama, Ele bate a porta, Ele diz: se volta para mim, abre o coração para mim, e busca em primeiro lugar, porque eu quero você abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Jesus diz mais: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Você lembra do Zaqueu? Jesus se convidou por causa do coração do Zaqueu. Lembra disso? Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que comunhão maravilhosa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Que privilégio, não? Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vivemos em tempos de um evangelho materialista. Muita gente por aí está nessa. Vivemos em tempos de teologia da prosperidade, na prosperidade no sentido de coisas materiais. A bênção de Deus vai muito além. Nós temos que amar mais a Deus do que as bênçãos de Deus, compreender Ele é a própria bênção. E Ele tem para nós vida abençoada. E Ele quer fazer de nós um manancial de bênção. Meu irmão, quem tem esse ouro recebido dele, quer compartilhar com os outros também, porque tem um coração generoso. Quem tem essas vestes brancas, convida os outros que estão sem veste, ou com veste imunda, dizendo: vem para ele, porque ele te dá veste branca, ou ele lava e limpa as suas vestes. Quem já tem os olhos abertos, porque foi ungido com esse colírio, pega pela mão aquele que ainda é cego, para dizer: ele quer ungir os teus olhos também. Quem tem essa tamanha prosperidade, meu irmão, não deixe os outros na escassez e na miséria, porque compreende que vem do Senhor, vem
do Deus vivo e do Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que nos dedicar ao Senhor, porque Ele está às portas. Ele está às portas. Nós temos que ser zelosos. O nosso coração tem que estar nele. E naquilo que erramos, falhamos, temos que nos arrepender e compreender a bênção dele, porque Ele é a própria bênção. E amar a Ele acima de toda e qualquer coisa. A ordem de Jesus é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Diga comigo: primeiro o espiritual, depois o emocional, depois o material. Primeiro a presença dele, a unção, a graça. Primeiro comunhão. Não foi o que ele disse aqui? Se alguém abrir a porta, entrarei e serei. Isso é comunhão. Comunhão. Ele quer ter comunhão conosco. E quando ele tem comunhão, a alma é sarada. Ô, irmãos, o que tem de gente aí que espiritualmente falando está de parabéns, é joia. Presta culto a Deus não só quando vem à igreja, mas presta culto todo dia. No entanto, vive uma vida com a alma depressiva. Porque tem gente aí que espiritualmente está jóia, emocionalmente está jóia, mas financeiramente está uma tragédia. Tem outros que é o contrário, financeiramente está jóia, a alma está em depressão. Tem outros financeiramente está ok, a alma está ok, mas Jesus ficou longe, não presta mais culto, não adora mais, é da boca para fora. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Deus tem para nós, queridos, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, o Espírito Santo revela. O diabo trabalha para cegar os olhos do entendimento. O diabo trabalha para que as pessoas estejam com vestes sujas. O diabo trabalha para que, ainda que as pessoas sejam financeiramente ricas, sejam materialmente pobres, né? Ainda que sejam materialmente ricas, espiritualmente pobres. Querido, querida, nós estamos no tempo do fim. Diga para quem está do teu lado: e a hora é essa, e a hora é agora. A bênção dele enriquece e não acrescenta dores. E eu pergunto, assim como Zaqueu, você quer deixar ele entrar na tua vida, na tua casa, na tua família? Você quer deixar ele cear com você, ele morar com você, ele governar você? Porque naquilo que depender dele, a bênção dele será derramada sobre você, sua casa, sua família. Mas bênção é consequência do relacionamento com ele. Pastor, eu compreendo, eu preciso me encher mais do Espírito Santo. Pastor, eu compreendo, eu preciso mais desse refrigério na alma, dessa paz. Você compreende, precisa mais da presença do Senhor, se encher, se revestir. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Saia do seu lugar e venha. Vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso. Ele vai encher, Ele vai encher, Ele vai encher você, Ele vai revestir você com a presença dEle, Ele vai fortalecer o teu coração. E não se preocupe, descansa o coração nele, que as demais coisas ele vai acrescentar. Deus não deve nada a ninguém. Agora, compreenda a ordem das coisas. Compreenda. Primeiro espiritual, depois emocional, por último material. Tem gente, preste atenção, que se o coração não é tratado, Deus não pode dar as coisas nessa terra, e vai ser para maldição. Deus é pai, o pai não vai dar o que é para a ruína do filho. Como assim, pastor? Meu irmão, o que tem de gente aí, e aí você pode ver as reportagens, eu acho que você já até viu, turma que ganhou na Mega Sena, você já viu? A maioria esmagadora, com 5 anos está pobre de novo. Por quê? E aí as reportagens explicam, né? Viu o caso de um camarada ganhou 300 milhões, bastante dinheiro, né? O camarada morava com a mãe e era garçom. Foi morar, comprou logo uma mansão, nem lembrou de levar a mãe. A mãe largou a mãe lá, trabalhando, coitada. Camarada comprava carrão, não é? Saía com o tanque cheio. Quando a gasolina acabava, sabe o que ele fazia? Primeiro que ele via na rua, pega a chave aí, descarreteu. Ia comprar outro com o tanque cheio. Acabou a gasolina, pegava a chave, toma, carreteu. E foi. Ele não aguentava comer comida. Normalmente tinha que vir uma bandeja gigante com uma mulher nua e a comida em cima da mulher. Preste atenção. Eu disse há pouco,
Por dinheiro e poder, muita gente entregou o coração para o diabo. E aí o camarada foi gastando, foi gastando, foi gastando, foi gastando. Dali a pouco torrou tudo. Quem foi a única que acolheu ele de volta? A mãe. Um outro era casado, tinha 2 filhos, ganhou na loteria. E antes que você pense em jogar, é pecado, tá? Não faça isso. E o povo ainda diz aí, fazer uma fezinha para o Satanás. Mas voltando, camarada casado com 2 filhos, ganhou sei lá quantos milhões. Sabe o que ele fez? Nem falou para a mulher, sumiu do mundo, foi gastar o dinheiro. A mulher ouviu falar e descobriu que de fato era, arrumou um advogado, entrou com uma ação de divórcio e partilha de bens. Conseguiu, você, não sei se você sabe, esse negócio de Mega Sena é registrado na Caixa Econômica, é registrado no governo, tem como descobrir quem ganhou, enfim, né? Hoje com a internet, o advogado conseguiu, não é? O advogado conseguiu metade, 50%. O camarada foi lá, torrou o dinheiro todinho, ficou sem nada. Quando quis voltar para a mulher, nem atenção a mulher deu. Um outro deficiente lá de Belo Horizonte, cadeirante, a mulher matou. Você viu esse caso? Um deficiente, cadeirante? Querido, querida, nosso coração tem que estar tratado como o de Paulo está. Estou contente com o que tenho. Sei a ter fartura e abundância, sei a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus vê, tem gente, se Deus der um pouquinho mais de dinheiro, pisa nos outros, humilha os outros. Para que Deus vai te dar se o seu coração não estiver tratado? Mas tem gente que o problema não é dinheiro não, porque eu conheço um monte, que não tem onde cair morto financeiramente, mas tem unção, e humilha os outros com unção que tem. Dinheiro não tem, mas tem unção, tem autoridade espiritual, e usa para humilhar os outros. Olha só que coisa. Deus quer a nossa alma tratada, o nosso espírito preenchido e a vida financeira abençoada. Deu para entender? E eu pergunto, você quer deixar Ele entrar e cear com você e governar a sua vida, para você entender que a prioridade não é as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra são momentâneas e passageiras. Preciosa é a presença do Senhor. Preciosa é a presença dEle, porque quando a presença dEle é real, a bênção dEle vem, e aí flui através de nós para se tornar manancial de bênção. Vivemos em tempos do fim. Jesus se aproxima. Antes de orar, tem alguém aqui que nunca levantou a mão para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Faça isso hoje. Jesus disse na casa de Zaqueu: hoje veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, quando ouve o que Zaqueu diz, ele vai dizer: este também é filho de Abraão. Olha que coisa tremenda. Você já deixou Jesus entrar na tua vida? Glória a Deus. Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos estão na presença dele? A igreja de Laodiceia também está. E nós não podemos cair no mesmo erro e viver um evangelho sem Jesus. Um evangelho com Jesus do lado de fora. Um evangelho em que nós somos o centro. Isso não é evangelho. É Jesus no centro. É Jesus governando. É recebendo dele o ouro precioso. Preciosa é a presença dele. Preciosa é a palavra dele, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Preciosa é a veste de salvação que só ele tem para dar. Precioso é esse colírio que ele unge os olhos e abre os olhos do entendimento. Você quer receber tudo isso? Ele tem de graça para te dar. Feche seus olhos e olhe comigo só a primeira parte, dizendo assim: meu Deus, eu ouvi e entendi a tua palavra. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E eu compreendi que o Senhor é a própria bênção, porque a bênção não se limita a uma coisa. A bênção é um lugar em que eu entro, e este lugar é o Senhor, e eu quero entrar e permanecer na tua presença, meu Deus. Eu quero esse ouro precioso. Eu quero, meu Deus, essas vestes brancas de salvação. Eu quero essa unção, esse colírio nos meus olhos. Eu quero estar sentado à mesa com o Senhor. E para isso eu abro completamente a porta do meu coração para o Senhor entrar, para o Senhor
fazer morada. Eu quero cear contigo e ter comunhão e te adorar por quem o Senhor é. E eu tenho certeza, as bênçãos virão, me alcançarão e eu serei um manancial de bênção para que o teu nome seja glorificado nessa terra. E principalmente, meu Deus, eu estarei contigo sentado em trono, glorificando ao teu nome por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Vá agora você orando, vá agora você falando com Deus. Não ligue para quem está à direita, à esquerda, à frente ou atrás. É você e o Todo-Poderoso. É você e o Deus vivo. É você e o Deus vivo. Abra o teu coração agora. Ele quer você preenchido pela presença dele. Ele quer você ungido. Ele quer o Espírito Santo te enchendo, te revestindo. Ele quer também trazer paz ao teu coração, alegria, refrigério, porque ele é o bom pastor e te guia a passos verdejantes. E fique tranquilo, as coisas materiais ele também vai acrescentar, mas a prioridade é a presença dele, a prioridade é estar na mesa com ele, a prioridade é desfrutar dessa comunhão. Ah, meu Deus querido, eu só consigo pregar aos ouvidos, é só o Senhor que tem o poder de pregar aos corações. Então abre o entendimento do teu povo, unge os olhos, meu Deus, unge os olhos com esse colírio, dá vestes brancas. Oh meu Deus, nós queremos as nossas vestes brancas diante de ti, por isso nos lava com o sangue do Cordeiro, nos limpa, nos purifica, perdoa-nos, ó Deus, de todo o pecado, do que fizemos, falamos, pensamos, ou até mesmo deixamos de fazer. Oh Pai querido, lava-nos completamente, limpa-nos completamente, porque queremos, meu Deus, estar na tua presença, com os olhos ungidos para ver, com as vestes brancas. Queremos receber do Senhor aquilo que para ti é valioso, e é valioso para o Senhor a comunhão, e é valioso para o Senhor a honra, a fidelidade, a tua palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Oh meu Deus, entra e opera em cada coração, assim como o Senhor operou, porque aqui é o teu lugar. Ah meu Deus, muda cada coração aqui. Tem gente aqui, meu Deus, que o coração ainda tem mágoa, outros têm ressentimento, outros têm falta de perdão, outros, meu Deus, o coração está endurecido, está sem discernimento, está sem entendimento, outros, meu Deus, estão sem força, desfalecendo, cambaleantes diante das lutas e adversidades. Oh meu Deus, renova o teu povo, aviva a tua igreja, unge, meu Deus, com óleo, levanta, aviva, dá força, em nome do Senhor Jesus. Que a tua bênção, meu Deus, esteja sobre a tua igreja, assim como o Senhor disse a Moisés, para abençoar os filhos de Israel. Oh meu Deus, que o Senhor abençoe e guarde o teu povo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre o teu povo e dê misericórdia, que o Senhor levante o rosto do teu povo e dê paz, em nome do Senhor Jesus. Coloca por terra todo mal, toda investida do inimigo, vai quebrando, vai despedaçando, e vai ungindo o teu povo, e vai enchendo o teu povo, e vai renovando o teu povo, e abençoa a tua presença, porque a tua presença é a maior de todas as bênçãos. Estar à mesa contigo, excelente, esplêndido, incomparável. Leva o teu povo a esse lugar, leva o teu povo a esse lugar. Levanta as tuas mãos, irmão, abre a tua boca e dê liberdade ao Espírito Santo, porque Ele está aqui, e é Ele que derrama a presença dele sobre a tua vida, sobre o